É uma grande honra, né? Uma felicidade muito grande. E toda vez que a gente, pelo menos quando a gente sou convidado a falar, a conversar um pouco sobre a doutrina, eu fico buscando o que eu vou falar. E geralmente eu trago sempre o que eu estou precisando ouvir, sempre que eu verifico no meu dia a dia que está faltando um pouco mais na minha caminhada. Antes de adentrar o assunto, né, de hoje, o tema de hoje, gostaria de lembrar, né, a nós, homens, que mês de novembro é o novembro azul, né, é um mês que a gente tem que estar tendo a conscientização a respeito das doenças masculinas, principalmente com o câncer de próstata. Por isso que é o novembro azul. Eu tive um dado um pouco triste para nós homens, eu até anotei porque o mês de novembro é o mês mundial, ele é mundial contra esse câncer de próstata. Aqui no Brasil é o tipo de câncer mais comum e ele é a causa de 28,6% da população masculina hoje no país. Segundo o levantamento do INCA, isso quer dizer que 38 homens morrem, a cada 38 minutos morre um homem por câncer de próstata. É uma notícia triste, pesada, principalmente quando eu verifico, quando a gente conversa com um, com o outro, e a gente verifica que é devido ao preconceito, ao orgulho, aquele preconceito que a gente ainda tem de erradamente achar que a gente perde a masculinidade ao fazer o diagnóstico precoce, ao buscar ajuda médica para evitar esse tipo de câncer. Então é de muita importância. Toda vez que eu tenho um bate-papo no mês de novembro, eu procuro sempre conscientizar os irmãos com relação a isso, porque a gente vem para passar por muitas coisas, mas a gente tem que lembrar que nós temos que cuidar de nós e vamos ser cobrados por essa irresponsabilidade, por causa de um orgulho, um preconceito, deixarmos de ir ao médico para fazer esse diagnóstico precoce. O tema hoje é sobre o perdão. E eu costumo falar sempre que para falar sobre algo, eu venho aqui repetir palavras. Ou elas são tiradas do Evangelho, que é tirado da Bíblia. Kardec pegou a Bíblia e fez o Evangelho segundo o Espiritismo, ou eu tiro de pessoas com certeza muito mais evoluídas, intelectual ou moralmente do que eu, que são as pessoas que a gente pode buscar uma infinita gama através de Chico, através de Divaldo, através de Raul, Teixeira. Então eu venho aqui repetir algumas palavras e muito mal dar uma pitadazinha ali. O que eu tenho costume, sempre no início do bate-papo, é buscar no dicionário o que significa aquela palavra do qual a gente vai estar batendo esse papo. E no dicionário, o perdão diz: a ação de livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Então, o dicionário nosso, como diz a espiritualidade, ainda muito pobre de palavras, ele já começa a nos dizer que é uma ação. Então, a gente já vê que para a gente perdoar, se ficarmos parados ou para sermos perdoados, não vai acontecer. Demanda de nós estarmos fazendo algo para conseguirmos chegar
a essa atitude da qual a gente está pretendendo, que é o perdão. Eu fiquei muito pensativo e falei, o que eu posso estar fazendo no meu dia a dia hoje, que eu possa estar necessitando perdoar ou de ser perdoado? Eu achei muita coisa da qual eu necessito perdoar, porque eu comecei a ver várias coisas que eu faço errado e comecei a ficar preocupado. Eu falei, eu tenho que buscar mais informações sobre esse tema para ver como que eu vou conseguir me adequar ao meu dia a dia com relação a esse perdão. Eu fui buscar lá no Evangelho, no capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E eu, como gosto muito de um dicionário, fui procurar lá o que é misericórdia. E eu já tinha ideia mais ou menos, que a gente sempre está, tem que ter misericórdia, tem que ter pena. Você tem que ser misericordioso. Será que eu tenho que ficar tendo, para eu ser misericordioso, eu tenho que ter pena dos outros? Mas está lá, né? Sentido de dor e solidariedade com relação a alguém. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão. Eu ficava pensando, e aí? A quem vai beneficiar o meu ato de perdoar? Será que beneficia a mim ou a quem eu estou perdoando? Será que quem vai estar ganhando mais com essa atitude minha? A gente tem que falar um pouco, eu falo pelo menos um pouco de mim, para mim. Eu não posso chegar para o outro, Paulo, você fez errado comigo, amigo. Você tem que me pedir perdão. Com que fundamento eu consigo chegar para um irmão e falar isso? Por que eu me sinto dono da verdade ao ponto de eu acusar ele que ele me ofendeu ou que ele fez algo e eu ter que obrigá-lo a me pedir um perdão? Então a gente fica a refletir. Quando Kardec nos afirma essa misericórdia, falando nesse capítulo, do capítulo 10, ele nos afirma aqui, né? Quem é misericordioso, ou seja, quem perdoa, é o bem-aventurado. Não é esse o título do capítulo? Bem-aventurados os misericordiosos. Então, se eu perdoo, eu sou um bem-aventurado. Mas a gente vai ver um pouco mais que esse perdão é uma coisa meio complexa. Às vezes a gente tem algumas opiniões, mas a gente vai tentar conversar um pouco. Nesse capítulo está lá: perdoai para que Deus vos perdoe. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, os Espíritos falam para a gente lá: se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aqui Jesus é muito claro quando ele nos ensina que a misericórdia não tem limites.
O perdão, ele é sem limites. No mesmo capítulo, os Espíritos falam assim para a gente, olha: dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. E ainda nos alerta: nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, aos quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. É para tirar, expungir é eliminar. Expungir é tornar limpo. Então, qualquer tipo de rancor, mágoa, ressentimento, não é para a gente esquecer, é para a gente limpar, tirar de dentro da gente esse tipo de sentimento. É o verdadeiro perdão, é aquele perdão puro, é aquele perdão que Jesus nos ensinou. É fácil. Jesus, em momento algum na caminhada dele aqui, e Kardec, em momento nenhum na codificação da doutrina, as obras de Chico, a gente vai ver escrito lá assim: vai ali, perdoa, que é moleza. Não vai, não. São coisas, atos, atitudes, renovações que nós precisamos fazer, ter, passar, que não são fáceis. E eu acredito, na minha humilde opinião, que não são fáceis porque elas começam de dentro de nós. Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26, do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para a gente sobre reconciliação com os adversários. Isso tudo tem a ver com o perdão, né? A gente tem que se reconciliar. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Enquanto a gente não perdoar, não nos reconciliarmos com o nosso irmão verdadeiramente, quando ele fala aqui para a gente que enquanto não houverdes pago o último ceitil, é porque Deus, além de saber os nossos pensamentos, sabe os nossos sentimentos. Eu posso muito bem dizer: ó, tá tudo bem, eu te perdoo, vai com Deus. Só que se você vier numa calçada, atravessa, porque mas eu te perdoo. Esse não é o verdadeiro perdão. Ou às vezes eu nem falo para ele isso. E é muito interessante, né? A obra Nosso Lar, de André Luiz, Chico, né, pelo espírito André Luiz, a todo momento ele nos mostra que a espiritualidade, depois que nós desencarnamos, conhece todos os nossos pensamentos. São espíritos ainda imperfeitos, como nós, mas numa escala evolutiva um pouco maior. Estou falando para comigo, né? Um pouco maior, só para a gente não se assustar muito, porque está muito na frente da gente. Imaginemos Deus. Ele sabe até o que a gente vai fazer daqui a... nem me arrisco a falar quanto tempo.
porque quando ele traz isso para a gente, Jesus nos dá esse conselho para a gente aproveitar enquanto está ao lado do nosso irmão aqui, caminhando, é aqui. Eu tenho um problema com o meu amigo, eu posso pedir desculpas? Não vou pedir não, porque foi ele que errou. Não é vergonhoso. Às vezes o pedir desculpa é justamente o start, aquela fagulha que estava faltando para eclodir o verdadeiro sentimento entre os dois amigos que um dia se romperam por alguma coisa. Quando eu vou lá e peço desculpa, às vezes, na minha concepção estou certo, e ele na dele, ele que está certo, eu consigo transformar aquilo a voltar a ser aquela amizade verdadeira. Se eu não fizer isso, não nos enganemos, eu vou ter que reencarnar de novo, e na outra encarnação algo vai me fazer encontrá-lo para a gente poder ajustar isso. Pode ser feito após o desencarne? Pode. Só que a gente estudando, e aí já é outro estudo, a gente sabe que, vamos dizer assim, de uma maneira mais... tem menos valor, não que não tenha valor, mas estou procurando uma palavra, se quiserem me ajudar, fica à vontade. Mas nós aqui estamos passando pelo nosso teste, é onde a gente coloca o nosso livre-arbítrio em teste toda hora. Lá, depois de desencarnado, eu fico um pouco mais ampliado, vai de cada um, de cada elevação, de cada caminhar, de cada dedicação ao estudo, à caridade, porque não é que eu estudo e eu faço a caridade, eu venho ao grupo, que eu não erro, que eu não consigo criar coragem para ir ali pedir um perdão, não, é interno. Eu posso às vezes vir aqui falar, posso ir em várias casas falar, mas às vezes eu não tenho coragem de admitir que eu preciso pedir perdão a alguém. Então, a nossa evolução, ela não regride, a gente estuda isso. Então, se eu posso subir mais um degrau hoje, pedindo esse perdão, não a um, a quem for necessário, por que não fazer? Por que esperar uma próxima oportunidade e sabe lá quando vai ser essa oportunidade? Quantos irmãos estão na fila hoje implorando para reencarnar, quem sabe, só para pedir esse perdão a alguém? Às vezes é aquele perdão que está faltando justamente para o irmão não subir mas 2, 3, 4 degraus, mas ele tem que vir. Ninguém escapa da lei divina. Tanto é que nossos irmãos, muito mais evoluídos do que nós, quando aqui vêm, sabem que estão à prova. Se estudarmos diversos livros da doutrina, vamos verificar isso. Todos sentem. Vou citar o nosso lar de novo, comemorando aqui, né? Toda hora estou lembrando. A dona Laura estava nervosa porque ia reencarnar. Espírito de luz, mais avançado do que o André Luiz, mas estava receosa, precisou ser acalmada. Então, estar aqui na carne, usar isso aí que eu ouço tanta gente colocar força no pulmão para dizer, o livre-arbítrio, não é fácil não. A gente gosta muito de usar aqui, mas quando o nosso esclarecimento lá em cima está mais ampliado, a gente sabe a responsabilidade que é, porque todos estão sujeitos às escolhas. Chico foi evoluidíssimo, mas ele tinha noção que se ele fizesse escolhas erradas,
ele poderia ter que retornar para reparar aquela escolha errada que ele fez. Então, quanto mais rápido a gente perdoa, melhor para nós mesmos. Somos nós os verdadeiros beneficiados para isso. A espiritualidade nos diz, no item 15 deste mesmo capítulo, né, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecerei que fostes o agressor. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. É o que eu comentei um pouco antes. É porque eu fico assim mesmo, eu fico ansioso, eu acabo me antecipando. É aquele perdão que a gente fala da boca para fora. Que a gente consegue falar que está perdoado, tá tudo bem, eu te desculpo, não tem problema não. Mas a primeira oportunidade que a gente tem, a gente está falando mal daquela pessoa. Olha, aquele cara trabalhou comigo. Ou aquela amiga, aquela mulher, trabalhou comigo. Fez isso comigo. Eu desculpei ela. Não estou zangado não. Meus irmãos, só esse comentário que já fez, já demonstra que não perdoou. Pela maneira que a gente se reporta ao que nos fizeram, a gente consegue entender se há ou não perdão nisso. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. É a forma. É aquele... Você conhece fulano? Conheço, trabalhou comigo. E aí? Olha, ele é muito bom nisso. Mas eu fiquei sabendo que ele fez alguma coisa com você lá. Mas, sinceramente, eu acho que as qualidades dele estão acima. Foi coisa assim, tão boba que eu nem lembro mais. Aí você está mostrando, pelos seus atos, que realmente você perdoou aquele amigo, aquela amiga, que muitas das vezes, num momento infeliz, num descuido de pensamento, numa brincadeira às vezes, quantas vezes a gente vê no nosso dia a dia amigos que se ressentem com a brincadeira do outro. Mas ele não sempre brinca assim com você? Mas hoje ele foi demais. Ele foi demais ou você estava de menos? Ou será que eu tenho que brincar com todo mundo e ninguém pode se ofender com a minha brincadeira, mas ninguém pode brincar comigo porque eu me ofendo com qualquer coisa? Aí quando é assim, eu tenho que ser, tem que vir me pedir perdão porque me magoou muito.
mas muitas das vezes eu fiz essa mesma brincadeira ou até pior com outros irmãos. Quantas vezes a gente brinca e não se dá conta que a brincadeira realmente está magoando, que a gente está menosprezando, está diminuindo, está denegrindo, seja a pessoa, seja o time que ele torce, a cidade que mora, o bairro onde mora, a condição social, a opinião política, seja o que for. Quantas vezes? E não nos damos conta. Mas se for o inverso, a gente rapidinho se dói. No Livro dos Espíritos, eu trouxe a questão 661. Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A espiritualidade responde: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Isso também me fez refletir muito. Quantas vezes eu, nas minhas preces, pedi que Deus perdoasse alguma falta minha, algo que eu tivesse cometido, que eu tivesse feito. Acho que eu fiz isso incontáveis vezes. Mas quando eu tentei me lembrar de quantas vezes eu comecei a minha reforma íntima em cima daquilo, eu não me lembrei muita coisa não. Para dizer a verdade, raríssimas as vezes. Porque eu tenho essa, vamos dizer, dificuldade, primeiro, de aceitar que eu errei. Segundo, de começar a trabalhar isso em mim, a minha reforma íntima. A gente só consegue ver que está errando quando a gente consegue enxergar o nosso erro. Porque senão, por isso que às vezes a gente tem que ter paciência com os outros irmãos. Porque muitas das vezes eu estou no meu mundo, falando de um jeito, tratando vocês de um jeito, me dirigindo a vocês de um jeito que eu acho que estou normal. Aí demanda alguém, um mais chegado, um amigo, chamar para conversar. Ou a vida lá na frente me dá uma rasteira e eu sentir uma dor muito profunda para começar a entender isso. Mas eu acho mais fácil eu aceitar uma segunda opinião de um amigo ou de uma amiga, de um companheiro de grupo, de um companheiro de trabalho. Às vezes a gente reclama que está só. Mas quantas vezes alguém chega e tudo bem, está precisando de alguma coisa, e a gente fala, não, está tudo ótimo, obrigado. Mentira. A gente está realmente precisando de alguém para nos ouvir. Ou abrir o coração e falar, rapaz, está mais ou menos, eu não sei, eu não tenho me sentido bem, eu fiz isso assim com meu amigo Paulo, eu acho que ele não gostou, olhei a feição dele, será que eu estou errado? Mas cuidado, essa perguntinha, ela é uma facazinha bem afiada. Será que eu estou errado? Vamos aceitar a resposta do irmão de boa, né? Porque ele pode falar, não, eu acho que você está, por isso. Que a gente tenha calma, porque só através dessa reforma íntima, esse trabalho interno, que eu começo a entender aonde eu estou fazendo as coisas erradas, para poder eu me corrigir, ou eu pedir esse perdão. Eu transcrevi um pequenino trecho de uma palestra de Raul Teixeira, que ele fala que a palavra perdão para ele é algo familiar ao amor, porque a palavra perdão decorre de dois termos latinos, perdonare.
O per é a ideia, é além, né? Vem da ideia do per, além de. E o donare é de doar. Então ele fala que o perdão tem o sentido de doar além, de dar mais. E quando pensamos nisto, ficamos pensando na grandeza de Jesus Cristo ao nos propor o perdão, como esta capacidade de dar algo mais, de dar um pouco mais de nós. Jesus nos dava essa indicação de que o perdão é sempre um sentimento de quem doa mais. Aí eu fiquei refletindo. Eu fui achar lá no evangelista Lucas, que ele fala para a gente assim: quando nós fazemos apenas aquilo que nos foi pedido, o que era nosso dever, somos servos infiéis. Quantas vezes eu faço o que deveria fazer? Recebi um troco errado, eu olho, recebi a menos. Isso está errado, está faltando. Agora vamos para o outro lado da moeda. Eu recebo a mais, está aqui a mais. Aí a pessoa olha, você não vai me agradecer, não? Eu fico chateado. Tá doido. Eu devolvi dinheiro, me deu o troco errado. Estou vendo a pessoa com dificuldade de atravessar a rua, vou lá, atravesso, a pessoa está totalmente alheia. De repente estava atravessando a rua ali até com pensamentos não muito bons, com o intuito realmente de um carro atropelá-lo, não sei. Eu vou lá e ajudo, dou um bom dia, deixa eu ajudar o senhor, a senhora. Atravesso a rua, ele olha para mim ou ela, balança a cabeça e vai embora. Eu saio chateado porque ele não me agradeceu. É isso que o Lucas fala para a gente. Eu não fiz mais do que deveria fazer. A gente está pegando a regra, está querendo fazer ela ser exceção. Eu devolver o que não é meu, não ficar com o que não me pertence, ceder o meu lugar para uma pessoa que não precisa ser mais idosa, mas pode ter necessidades momentâneas mais do que a minha. Hoje a gente acha que, primeiro, está difícil de se conseguir isso, e depois, quando se faz, acha que está fazendo uma coisa fora do contexto. Eu estou quase me igualando a um anjo, porque eu estou fazendo isso. É isso que o Lucas está falando para a gente. O evangelista Lucas está dizendo para a gente. O importante é a gente mostrar essa ideia de perdão, é que ela está dentro. Se a gente parar para olhar os ensinamentos de Jesus, ele fala sobre isso em vários momentos. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos, que inclusive está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Aí você vai falar para mim: Gil, que você está falando de perdão, isso não seria caridade? Mas a gente não falou que para eu ser uma pessoa que consiga perdoar, eu tenho que ser misericordiosa? Quem consegue perdoar, ser misericordioso, sem ter amor? Quem consegue perdoar sem exercitar a caridade? Porque ser caridoso verbal e a prática na caridade. Aqui Jesus nos ensina o que o Raul Teixeira falou.
É a ideia do doar mais, do fazer mais do que está pedindo ali um momento. As pessoas às vezes confundem muito o perdoar do esquecer o acontecer. Isso é uma questão muito tênue para a gente falar, mas eu vou tentar trazer alguns exemplos. Quando a gente fala em perdoar, a gente não fala em esquecimento dos fatos. Qual mãe ou pai que tem um filho assassinado que esquece desse assassinato? Mas ela não precisa odiar o assassino. Ela não precisa odiar a pessoa que atropelou. Raul Teixeira, nessa mesma palestra, ele conta uma história muito interessante, que eu me identifiquei muito quando minha mãe, eu batendo um papo com ela, comentei sobre isso, ela morreu de rir, porque eu já vi nitidamente no semblante dela que era justamente eu. Ele conta que tinha uma criança que era muito levada, correndo para lá e para cá dentro de casa. Qual criança que não é assim? A mãe, com muito custo, comprou um vaso de porcelana. De repente vocês já até ouviram isso. E essa criança, nessas artes dentro de casa, derrubou o vaso de porcelana. A mãe ficou com muita raiva, foi lá e deu uma corrigida na criança, deu uma sapecadinha na criança e botou de castigo. Você está de castigo. A criança ficou, que não queria nem olhar para a mãe, de tão chateado que ficou enfurecido também. Os anos se passaram, esse garoto já adulto, sentado na mesma sala, batendo um papo com a mãe, fala para a mãe: mãe, a senhora lembra o dia que eu correndo aqui, eu quebrei o vaso da senhora? Aí a mãe olha para ele: é, meu filho, você era danadinho mesmo. Ele é, mãe, como que pode? Raul, nessa conversa, ele nos mostra que o fato continuou o mesmo. Não se mudou o vaso que foi quebrado, mas os valores referentes a este fato foram mudados. Que houve um certo mudança de humor no dia, mas que com o tempo e a sabedoria isso se elevou. Quantos de nós levamos a nossa encarnação inteira trazendo mágoas de um colega que cortou a pipa quando era criança, de alguma coisa que nos aconteceu na escola quando a gente tinha 14 anos, e não se atina para isso. No livro Espírito da Verdade, eles fazem no capítulo 30, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, espírito Hilário Silva. Ele fala sobre um diálogo à noite entre duas senhoras. Elas estavam na cozinha, onde era uma mãe e uma filha. A mãe falando para a filha que ela deveria sempre perdoar, porque o Evangelho fala isso, que costumamos ver o argueiro no olho do vizinho sem ver a trave dentro do nosso. Aí a filha reclamando com ela que um garotinho tinha passado em frente à casa dela, numa brincadeira de rua, tinha jogado uma pedra e quebrou uma estatueta dela. Até me peço perdão, o título é As Estatuetas. Aí a mãe vira para ela e fala: ele é um pobre rapaz obsediado.
Dona Balbina era uma senhora espírita de generoso coração. Aí a filha vira para ela e fala: história, ele é uma fera, isso sim, fica na rua fazendo bagunça. Dona Margarida, a mãe dele, foi sempre sua amiga. Ah, isso não vem ao caso. Cada um tem que ser responsável pelos seus atos e pelos atos dos filhos, porque os educam. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Ser bom é uma coisa e outra coisa é ser tolo. Vou dar queixa à polícia. Só não queria fazer sem conversar com ela. Ela foi pedir conselho à mãe, mas não estava ouvindo. Interessante da história, mas é outra coisa, era isso. O marido já anda cansado de trabalhar naquele caminhão dele. Profissão difícil, muito cansativa essa de caminhoneiro. Minha filha, o meu conselho é desculpar, desculpar e desculpar. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Mas ela mamãe, imagine o meu prejuízo. Eu vou ficar assim com o meu prejuízo? Filha, o perdão é o melhor remédio. O que seria do mundo se ninguém fizer isso? Sem corrigenda, sem justiça? Nesse instante, alguém bate a porta. Ambas abrem e o portador comunica: olha, aconteceu um desastre com o marido da senhora, o senhor Fábio. Ele tombou com um caminhão em uma casa e a parede caiu. As duas saíram correndo para ir até o local do acidente. A pancada tinha sido tão forte que derrubou os postes, então estavam sem luz. Quando eles chegaram ao local, estava lá a Dona Margarida falando para o guarda de trânsito: olha, eu não quero que faça a ocorrência, né? Não vou abrir nenhum processo, nem reclamações. E o guarda insistiu: mas a senhora, a estatueta valia R$100. A senhora vai ter um prejuízo aqui para reconstruir tudo de R$20 mil. Botar dinheiro de hoje, que aqui fala sobre contos. Nem eu sei qual o valor, né? Então já jogo foi dinheiro de hoje. E ficou insistindo. A resposta de Dona Margarida. E as duas próximas a ela, mas pela escuridão, Dona Margarida não as tinham visto. Não importa, Deus dará jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria são meus amigos de muito tempo. As senhoras não conseguiram ficar ouvindo, devido, né? E o marido começou a gritar, o senhor Fábio, porque ele estava ébrio, estava bêbado. Olha só, uma história curta, mas de como a gente, muitas das vezes, erra no pensar, porque ela já estava concluindo que o menino e que a mulher era levado demais e que a mulher tinha culpa pela pedra que ele atirou, num prejuízo minúsculo perante ao que a senhora estava passando, e em momento nenhum aquela senhora estava preocupada com os bens materiais. Ela está levando em conta ali única e exclusivamente o sentimento que ela tinha para com aquela família amiga, tanto com a mãe como com o casal. Então é uma lição para a gente. Quantas das vezes damos valor às coisas materiais e esquecemos de olhar ao lado e oferecemos aquilo que não nos custa quase nada, não vou dizer nada, quase nada, que é o nosso ouvido. Eu sempre falo isso. Eu já ouvi relatos diversos de pessoas com pensamentos suicidas, que tiraram esse pensamento porque alguém chegou naquele momento que ele ia decidir em fazer para ouvi-lo. Não para falar de Jesus, não para fazer pregação, não para demonstrar conhecimento, porque isso não ajuda não.
a gente também tem que ter esse discernimento, saber a hora de falar e a hora de escutar. E essas pessoas, esses irmãos, muitas das vezes estão precisando muito mais escutar. O que eu achei interessante sobre o perdão, que aí ele fala sobre dar a segunda, a outra face, vamos dar a outra face, perdoa. Tem um entendimento e uma conversa que eu li e achei interessante, de Cláudio Bueno, lá no site O Consolador, onde ele fala que alguns ensinos de Jesus soam estranho aos nossos ouvidos. Soam quando a gente não busca, vamos dizer assim, entendê-los. Soam, isso é minha opinião, não tem nada a ver com ele, soam quando aquele ensinamento de Jesus que eu procurei entender está indo de encontro ao que eu acredito que é o certo, que eu acredito aí. Mas ele falou algo muito interessante, que dar a outra face não seria a gente realmente, literalmente, o cara dá um tapa, você fala, bate no outro. Porque ele fala, frisa muito que Jesus se valia das circunstâncias da vida social para tirar lições que pudessem chegar ao espírito dos que o ouviam. É evidente que esse pensamento, como todos os outros que emitiu, tem um fundo exclusivamente moral. E eu tirei uma essência desse ensinamento que ele falou e eu fui buscar lá em Kardec, realmente. Ele falou que Kardec, no capítulo 12, aquele que for agredido, usurpado dos seus direitos, material ou moralmente, não deve revidar, dar troco e vingar-se. Sugerindo uma atitude pacífica, Jesus não proibiu o direito de defesa, que nós temos, afinal de contas, o próprio instinto nosso. Se não fosse esse instinto, se já com ele o suicídio já está em alta, você imagina se a gente não tem esse instinto de autodefesa, de autopreservação. É isso que nos dá um medo. É o medo que ensina a gente e não nos deixa cometer muitos e muitos erros e agravos. Ele diz aqui, que eu achei interessante, esse princípio de autodefesa não dá motivo ao prejudicado de impor ao outro o mesmo prejuízo de violar os seus direitos, de fazer justiça com as próprias mãos. Muitas das vezes a gente se acha injustiçado, mas não tem a paciência de esperar as leis acontecerem. Quando eu falo as leis, é porque às vezes a gente está se sentindo injustiçado pela lei do homem, ingressa na justiça, seja porque assassinaram meu filho, porque atropelaram, porque me lesaram de alguma forma, mas eu não quero. Eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado que quem fez pague, então eu não perdoei. Se ele foi preso pelo ato que cometeu, deixa a justiça julgar. Se nós ficarmos naquela vibração, tudo bem que tem um sentimento paternal, o sentimento maternal, eu não estou excluindo isso, eu sei que existe e é difícil, mas a gente tem que tomar cuidado com a vibração de pensamento que a gente emite, porque muitas das vezes aquele que foi preso, ou que estão dizendo que foi o verdadeiro acusado, quantas vezes a gente vê em países mais desenvolvidos um pouco que a gente, que é os Estados Unidos, pessoas que ficam presas, às vezes até está lá para pena de morte, e quando passa os anos descobre que a pessoa era inocente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A hora já está, você já deve estar até cansado de me ouvir. Eu vou encerrar lendo para vocês do livro Pérolas do Além,
de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, um textinho que eu acho assim complementar ao que a gente vem falando sobre o perdão, de Olavo Bilac, lá do livro Parnaso de Além Túmulo. Fita o mestre da cruz a multidão fremente, aquela multidão agitada, a negra multidão de seres que ainda ama, sobretudo se estende o raio dessa chama, que lhe emana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações. Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob os gládios da dor aspérrima derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, e em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormentos que arrasam, lança os marcos da luz na noite primitiva, e alça aos céus a voz tristonha e compassiva. Perdoai-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem. Eu acho que não existe um exemplo mais prático do perdão do que o Cristo fez quando chegou à cruz e falou isso para nós. Agradeço a atenção de vocês, a paciência, muito feliz em estar aqui, espero ter contribuído, nem que seja com uma gotinha desse oceano de conhecimento de vocês na noite de hoje. Muito obrigado aí. Senhor de infinita luz, obrigado, Mestre amado, por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Ó Pai de infinita bondade, fazei, Senhor, que cada um desses Seus filhos que aqui estão possam, a cada dia mais, colocar em prática esses ensinamentos maravilhosos que essa doutrina nos traz. Esse acalanto que ela nos dá, esse direcionamento que nos chega, Senhor. Dai-nos força para conseguirmos irmos em direção a esse farol de amor que Jesus, aqui quando esteve, colocou e que brilha no coração de todos, Senhor, porque Deus é amor e dentro de cada filhinho dele existe o amor. Seja daqueles hoje um pouco mais adiantado moralmente, ou aqueles irmãos ainda nessa breve escuridão pelo que estão passando, mas tem amor. Dentro deles tem carinho, tem afeto. E nós pedimos, Senhor, que seja breve essa escuridão desses irmãos, que eles possam ver essa luz maravilhosa que nos dá esse calor humano, esse calor da caridade, do perdão, do amor ao próximo, da retidão. Agradecemos, Senhor, pelo nosso alimento, pelas nossas vestimentas, pela nossa casa, e pedimos humildemente, ó Pai, que abençoe nossos irmãos à rua, nos presídios, nos hospitais, aqueles acamados em casa, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, que seja caído por cada irmão desse a Tua bênção. Pedimos por aqueles irmãos que se encontram desencarnados, ó Pai. Abençoe cada irmãozinho desse. Fica conosco, ó Pai, hoje, agora e sempre. Assim seja.